Olá! Bem-vindos a mais um devocional, O Justo Viverá pela Fé. Estamos meditando sobre a justiça e o reino de Deus. E hoje nós vamos olhar para a passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 10 a 12, que nos diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem-se todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então aqui nós percebemos algo bem importante, né? Quando nós praticamos a justiça e buscamos o reino de Deus, fatalmente seremos perseguidos. Até porque o mundo ele é inimigo de Deus. Quando a gente fala mundo, não o mundo a nível de criação, mas o sistema moral que nós vivemos hoje, né? É um mundo caído, é um mundo que pratica injustiça, a gente tem visto nas passagens anteriores, né, sobre isso. É um mundo que pratica guerra, é um mundo que não está preocupado com o próximo, é um mundo que vive na imoralidade sexual, é um mundo que vive nas impurezas, na busca do prazer de forma incessante. E quando a gente busca a justiça de Deus e o seu reino, a gente vê que tudo isso não condiz com a sua moral, a sua perfeição e a sua santidade. E aí a gente começa a ir contra isso nos lugares onde vivemos, nos nossos meios. E as pessoas vão nos perseguir por isso, isso é fatal, né? A partir do momento que a gente chega como luz, revela as trevas que existem naquele local, aquelas pessoas que vivem em trevas, elas vão se sentir ofendidas, elas vão se sentir invadidas e elas vão então começar a nos perseguir por isso, né? Isso é importante, mas nós temos que nos manter firmes, né? Afinal de contas, quem pratica isso é do reino de Deus, faz parte do reino de Deus, né? Essa passagem nos diz, né? Pois deles é o reino de Deus. Mas tem um tipo de perseguição que é um pouco mais acentuada, né? Isso aconteceu lá com os primeiros cristãos dos primeiros séculos e também acontece, né, em muitos locais onde as pessoas são perseguidas, por exemplo, no Oriente Médio, na China, em lugares onde o Evangelho está proibido de ser proclamado. Então essas pessoas que proclamam a justiça e o reino de Deus, proclamam Jesus Cristo nesses lugares, elas correm sério risco de vida, elas são perseguidas, elas são presas, elas são torturadas e são até mortas em muitos casos, né? A gente percebe isso em histórias que a gente recebe, nós vemos isso durante o Novo Testamento, né? Muitas histórias relatando essa perseguição lá dos primeiros cristãos, de apóstolos, de discípulos de Jesus Cristo, né? Mas a gente deve se manter firme. Essa passagem ela nos mostra aqui que quem age com justiça nesse momento, quem se mantém firme, quem não sucumbe diante das perseguições, dos insultos, né, dessas calúnias que falam contra nós, terá grande recompensa no céu. Nós não devemos fazer isso por essa recompensa, nós devemos fazer isso por quem Deus é. Mas Deus é tão bom que mesmo a gente fazendo isso por quem Ele é, Ele nos garante que teremos recompensa lá no céu. Então isso é importante. Nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma perseguição, nenhuma humilhação que a gente passe aqui nesse mundo está comparada, pode ser comparado com aquilo que está sendo guardado para nós na vida eterna, porque está sendo designado por nós como herança. Deus está preparando para a gente uma morada onde viveremos com Ele eternamente, gozaremos de toda a paz, da alegria, da santidade, um lugar que não vai ter dor, não vai ter problemas, um lugar onde viveremos em comunhão plena, nós com Deus e Deus conosco e nós entre nós mesmos, ou seja, um lugar perfeito. Então, nenhuma perseguição, nenhum sofrimento, nenhuma humilhação que passamos em falarmos do reino de Deus, em proclamarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pode ser maior do que essa nossa esperança. Então nós devemos sempre nos ater a isso e sempre quando formos perseguidos, entregarmos essa situação para Deus, porque Ele nos capacitará para que possamos vencê-las e principalmente nos manterá firme no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E que a paz do nosso Senhor Jesus nos acompanhe, hoje e sempre. E não se esqueça que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, o justo viverá pela fé. Até o próximo vídeo. Até lá!